Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta terça-feira ensolarada em Goiânia, onde nós trazemos as informações do maior clube do centro-oeste brasileiro para você aí do outro lado, com o oferecimento da Link Telecom, a sua provedora de internet em Goiânia. Falou internet, falou Link Telecom. Rapaziada, ontem rodada maravilhosa pro Goiás, vamos falar sobre essa rodada, né? Ontem a Chapecoense foi derrotada pelo América Mineiro, que fez um favor, né? O América Mineiro, que tem laços familiares entrelaçados à história do Goiás Esporte Clube, sempre arruma um jeito de ajudar o Goiás, né? Desde o início dos primórdios, desde o surgimento do Goiás Esporte Clube, a gente sempre tem um carinho muito especial pelo América Mineiro, que sempre participa de forma positiva, né? E talvez seja um time que o Goiás deva muito moralmente, deva muito nesses últimos anos respeito, né, aos co-irmãos lá de Minas Gerais. Então, primeiramente, começar com essa reflexão, né, do tanto que é importante o time do América Mineiro pro Goiás, e vem aí fazendo mais do que o próprio Goiás pelo próprio Goiás dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem venceu o Chapecoense, né, e tirou aí talvez um peso das costas do Goiás, facilitando um pouco mais, né, para o Goiás, que briga pelo acesso. Muito difícil, muito complicado, mas fica cada vez mais claro aí talvez a possibilidade do Goiás conseguir esse acesso. O Goiás que joga o próximo jogo contra o Novo Horizontino, joga dentro de suas dependências, e talvez essa seja a maior preocupação do torcedor que acompanha o Goiás, né, na Serrinha no próximo jogo. Devemos ter casa cheia. O torcedor do Goiás é um torcedor fanático, um torcedor fiel, que vai comparecer ao estádio da Serrinha e vai apoiar os 90 minutos. Espero que desta vez, depois de várias tentativas, o Goiás possa retribuir o torcedor que lá estiver presente, né, com uma vitória, porque eu acho que o torcedor merece, né? Vai apoiar mais uma vez e merece sim ter essa vitória aí, que o Goiás consiga buscar os 3 pontos em cima do Novo Horizontino jogando em casa e talvez encaminhar um acesso aí, né? A gente torce por isso, apesar de que fica olhando, né? A gente se pergunta muito o que aconteceu com esse elenco. Alguma coisa aconteceu, né? Eu tive conversando com um jogador ontem, até o jogador falou: não sei de onde vocês tiram racha, o elenco não tá rachado, o elenco tá isso, aquilo. Eu realmente não acredito. E isso, quando eu falo que o elenco tá rachado, é uma opinião minha, tá? Não é, né? Eu sei que existem jogadores lá dentro do clube que não compactuam das mesmas opiniões. Eu acho que isso é normal, não só no meio do futebol, mas em qualquer lugar que você for, né? Assim, tem página que não compactua uma com a outra, dirigente que não compactua um com o outro. Eu acho que isso é normal, mas eu não acredito. Eu acredito que aconteceu sim alguma coisa para esse time cair tanto de rendimento. E talvez esse jogo contra o Cuiabá, questionei um jogador a respeito disso, ele me disse que lá a parte física pesa muito, porque o clima é muito quente, abafado, e os jogadores sentiram e por isso teriam batido aquele desânimo. Eu realmente acredito muito em expressão facial, uma coisa que entrega muita coisa, e nesse jogo para mim ficou claríssimo a falta de interesse dos jogadores quando sai ali o gol. O momento do gol ali para mim foi preocupante. Muitos jogadores parece que não gostaram do gol, outros não se importaram do gol. Eu acho que é um momento, né, de alegria dentro do futebol, quando você consegue marcar um gol, principalmente fora de casa, né? E eu não vi a equipe unida, eu não vi a equipe sintonizada, não vi a equipe vibrando na mesma sintonia. Eu acho que isso fala muito, e isso fala muito sobre o momento atual do elenco. Enfim, se falou que não tem crise, espero que não tenha, e que o Goiás consiga o objetivo, que é o acesso, né? Agora contra o Novo Horizontino, depois contra o Remo, fora de casa. O Goiás busca essa classificação que esteve nas mãos do Goiás e hoje está um pouco distante, mas matematicamente o Goiás está dentro do jogo e precisa fazer com que o seu mando de campo volte a ser decisivo. O Goiás, que há várias partidas não ganha dentro de seus domínios. Pessoal, ontem, né, o que estava marcado para hoje, dia 11, que era a reunião do Conselho Deliberativo. Ontem eu recebi informação, vou até confirmar isso, né, que essa reunião do Conselho teria sido marcada para hoje. Não, perdão, a reunião do Conselho é hoje. A reunião de ontem foi uma reunião importante, que o Paulo Rogério Pinheiro, junto com o Adson Batista, e também o Jorge Bravo e o Romário Policarpo tiveram para falar a respeito das questões dos alvarás, né? O Goiás está tentando a liberação desses alvarás aí. Então, ontem aconteceu essa reunião importante. É um projeto de lei que estão estudando para tirar essas obrigações imbecis, né, que a Prefeitura de Goiânia exige
dos clubes de futebol, né? Ontem no programa Boleiragem, o Romário Policarpo, presidente da Câmara, que está auxiliando com essa questão aí, até fez uma revelação lá importante. O CT do Parque Anhanguera, para ele conseguir um alvará definitivo, ele precisa ter aí em média 5.000 lugares de estacionamento, que é praticamente uma coisa ridícula, né? Um lugar que só recebe crianças, não onde vai pôr stand de carro, né? Então a Serrinha também segue as mesmas condições. Então você precisa ter ali 5.000 vagas de estacionamento. Que loucura é essa, né? Então estão estudando isso, e isso é uma coisa que vai ajudar todos os clubes, até porque todos os clubes estão sofrendo com essa questão de alvará, né? Todos os anos a mesma ladainha, e desta vez parece que agora vai resolver. O Romário Policarpo está ajudando os clubes goianos aí, pelo menos nessa questão, que ele filho de uma égua presta, né? Daquele Romário Policarpo, chato pra caramba, a torcida tem um receio com ele, mas, né, nessa área de atuação aí, o Romário Policarpo é muito ativo e ajuda muitos clubes goianos, então é importante, né, que a política esteja cada vez mais envolvida, e que não ajude só o Vila, né? Tá ajudando o Goiás, o Atlético tem que ajudar todo mundo, e eu acho que é assim que tem que ser. Hoje tem a reunião do Conselho Deliberativo, deveras formalidades, até porque a reunião é para votação do valor que vai ser pego de empréstimo. Votação essa que vai ser positiva, o valor vai ser pego, né? Não tem como. O Goiás precisa do dinheiro, precisa honrar com seus compromissos, né? A informação correta é que o Goiás vai usar o dinheiro para o ano que vem. Não é. Dê a informação, mas dê a informação com consistência e verdade. O Goiás precisa de dinheiro para essa temporada, algo em torno de 12 milhões ainda para terminar a temporada, e então o restante que vai sobrar aí, algo em torno de sei lá, 15, 16 milhões, fica para o ano que vem, é onde o Goiás vai utilizar o dinheiro para o início da temporada de 2026. Então, outros clubes goianos estão pleiteando também o empréstimo, tá? Para quem ficou rindo aí, o Atlético também deve ir ao banco arrumar o dinheiro para terminar a temporada. O Vila também deve fazer algum tipo de empréstimo para terminar a temporada, porque nenhum dos clubes goianos tem condição aí de terminar essa temporada de 2025 tranquilo. Todos os clubes estão sentindo, né, afetados pelo fator financeiro. Talvez o Goiás seja o mais irresponsável de todos, porque teve muita grana na mão e não conseguiu, né, fazer um bom futebol essa temporada. Então tem essa questão aí, que o Goiás tinha muito dinheiro, diferente dos outros clubes goianos, né, que não tinha essa grana e estão procurando dinheiro, mas sofreram durante a temporada por essa questão financeira, diferente do Goiás, que teve tudo na mão e acabou deixando escapar. Então, reunião do conselho hoje, mera formalidade. Amanhã a notícia vai ser que o dinheiro foi aprovado, o empréstimo vai ser pego, o Goiás vai pegar esse dinheiro de qualquer forma, né? Mera formalidade. Então não tem dúvida quanto à aprovação deste empréstimo, tá? Isso aí é martelo batido. Algumas explicações o Haroldo vai dar sobre esse dinheiro, mas eu acho que é muito difícil alguém interpelar essa questão do Haroldo, né? De porquê do empréstimo. Vão perguntar, vai responder, e o empréstimo será feito de qualquer forma. Então, falando sobre isso, acredito que amanhã a gente tem somente a formalidade da aprovação do empréstimo. Para o jogo vou falar sobre o jogo, né, da próximo domingo aí. Gonzalo Freitas está pronto, pode retornar à equipe titular, né? A gente foi com o Tite na última partida, mas o Gonzalo Freitas, que fez uma boa partida com o técnico Fábio Carilli, importante ali para a formação do Carilli, deve retornar de lesão. Agora, se vai ser conduzido novamente ao time titular, aí é com o técnico Fábio Carilli, que vai decidir durante essa semana cheia de treinos. Hoje, terça-feira, o Goiás ainda treina quarta, treina quinta, treina sexta, né? Deve ser poupado somente do treino no sábado, pré-jogo, que o Goiás não costuma treinar em dia de jogo, mas vai ter aí essa semana para fazer alguns ajustes, né? Principalmente entender quem ainda faz questão de terminar essa temporada brigando por esse acesso, né? Eu acho que no próximo jogo tem que jogar, além de quem tiver bem de condições, tem que jogar também quem quer jogar. Eu acho que tem que jogar quem quer jogar. Jogador que tá aí fazendo carinha, jogador que tá tirando o pé, bota no banco, não convoca, manda a merda, já rescinde o contrato, manda embora. Eu acho que tem que acontecer isso. Alguns jogadores não vão participar do jogo, né? O Arthur Kaique não deve ser nem convocado. O Lovati também acredito que não jogue mais essa temporada, né? Tá sendo aí meio que poupado. Acho que nesse final de campeonato os clubes começam a fazer isso, é normal. Jogadores que têm algum sintoma, né? Jogadores que têm alguma
tem algum histórico de lesão, os clubes começam a fazer isso na intenção de que o jogador não sofra nenhuma contusão e tenha o seu contrato renovado no final do ano. Acredito que não veremos mais Arthur Kaique e Lovati nas escalações do Goiás esse ano, tá? Então isso aí é praticamente martelo batido. E ontem, outro assunto que repercutiu nas redes sociais, né? O Paulo Rogério Pinheiro parece que teve um entreveiro, não sei como foi a história, mas aconteceu, parece que um bar de Goiânia, ele foi ofendido ou agredido, não sei, não estava lá. E isso repercutiu muito nas redes sociais. A minha opinião quanto a isso talvez não seja a melhor. Eu sou um jogador, eu sou um torcedor que cobra muito. Eu acho que dirigente de futebol não pode ficar debaixo da cama. Eu acho que ele tem que ser cobrado. Mas ali no estádio, né, na porta do estádio é uma coisa e no bar é outra, né? Talvez o torcedor possa ter se excedido. Eu entendo a revolta do torcedor. Eu acho que nos últimos anos o torcedor vem sofrendo muito, né, com umas cagadas da diretoria do Goiás. Mas cada um peita o seu problema, né? Eu não vou ficar aqui dando lição de moral em ninguém, né? Até porque eu fui cobrar o Edu, eu fui cobrar também o Moraes num jogo aí próximo a esse. Cobrei uma vez também um torcedor e esse foi num restaurante. Eu não sou a melhor pessoa para dar conselho para ninguém. Cada um enfrenta os problemas do tamanho que consegue enfrentar. Acho que esse torcedor, né, pode ter perdido a razão? Pode. Tem os motivos dele, assim como todos os torcedores? Tem. E vai enfrentar aí, né? Ele vai enfrentar aí as consequências do ato, né? Talvez ele tenha condição de enfrentar essas consequências do ato que ele cometeu, né? E tá tudo certo. Cada um paga pelos seus pecados, mas obviamente que a agressão, né? Nunca fui um cara de incentivar a agressão, até porque nunca agredi ninguém. Já discuti com o Edu, já discuti com o Edminho, já discuti com o Paulo Rogério, mas em partir para agressão eu acho que não é o normal das coisas, né? Às vezes a gente pode até se exceder e querer agredir, partir, mas eu acho que vale a pena pensar se a consequência compensa toda essa dor de cabeça e estresse. Então acho que não é o caminho. Ontem eu tava num grupo, eu escutei uma coisa que eu fiquei assim, indignado com a questão do ser humano. Cara, Brisado, você tá falando que não é certo agredir, mas você tava brigando com um cara de uma mídia esses dias, e o cara mandou um áudio falando assim que todo mundo deseja que o Paulo Rogério morra, todo mundo desejou que o desejou que o senhor Ailê morresse. Aí eu falei pra ele, amigo, deixa eu te falar um negócio, o Blitz de novo, cara, puta que pariu, é os mesmos policial de ontem. Aí eu peguei e falei pra ele, amigo, deixa eu te falar uma coisa, como é que você pode desejar que uma pessoa morre? Você é doido? E o cara ficou bravo comigo. Eu falei pra ele, cara, isso aí que você tá falando é loucura, isso é questão de você ser humano, mano. Como é que você vai desejar a morte de uma pessoa? Você tem sentido o que você tá falando? Aí ele quis me questionar, porque eu já discuti com o jogador e tal. Mas eu quero deixar bem claro pra esse torcedor, esse babaca. Eu vou falar até o nome dele, é Alessio. Tava num grupo aí do WhatsApp. Eu não desejo que ninguém morre, não, o babaca. Você é um idiota. Eu não desejo que o Carlão sofra nada. Eu não desejo que o Wagner, que eu já discuti, sofra nada. Que o Edu sofra nada. Você entendeu? Antes de tudo, discussões são discussões e para por aí. Eu desejar a morte de uma pessoa, aí eu fico pensando no nível, né, bicho, que o ser humano tá chegando. Eu posso discutir com 50 jogadores que eu nunca vou desejar a morte de ninguém, nunca vou desejar o mal pra esses caras. Então, pelo amor de Deus, né, Alessio? Você é doente, isso é coisa de se tratar, se trate. Talvez você se torne um ser humano melhor, né? Então fica a dica aí. E outra coisa, vi nas redes sociais alguns comentários de torcedores aí, por que não tá com um pau na cabeça dele? Tinha que bater mais. Vocês tomem muito cuidado. Internet hoje não é mais terra sem lei. Esse tipo de incitação à violência, além de ser errado, falando moralmente, é crime no artigo 286, 286 e 287 do Código Penal. E esses comentários aí que vocês pensam ser inofensivos, talvez pode render para vocês aí até uma investigação, né, junto ao Ministério Público por incitação à violência. Então tome muito cuidado, gente. Vocês que estão querendo entrar em briga que não tem nada a ver, tome muito cuidado, porque depois vocês podem responder isso aí criminalmente, e eu acho que não vale a dor de cabeça. Então fica um alerta pro torcedor que foi nas redes sociais, bate, mata ele, quebra ele. Cuidado,
Cuidado que às vezes de gaiato você entra num problema que não é seu. Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Hoje no Boleiragem às 19h30 tem um convidado especial, Araújo. Você aí que quer lembrar da época em que tivemos bons atacantes e bons jogadores, não perca isso. Hoje às 19h30, né, na Rádio Bandeirantes, no YouTube, na 98.7, tá bom? Conto com a sua audiência, te aguardo e até mais.